2025, o auge da velocidade na mídia, as pessoas não conseguem passar mais de 1 minuto ou 1 minuto e meio no mesmo vídeo sem rolar pra baixo ou pra cima. Então, se você fizer um vídeo com mais desse tempo, você infelizmente tá ficando pra trás. E nessa era de velocidade digital, muitas obras que precisam de um pouquinho mais de atenção por um pouco mais de tempo já são publicadas com uma certa desvantagem. E isso infelizmente tá fazendo parte da cultura atual do mundo. Afinal, hoje em dia ninguém tem mais tempo ou paciência pra coisas longas, ou seja, você já perde em popularidade, já sai com essa desvantagem a partir do primeiro minuto da sua publicação. A gente não consegue ver um filme com mais de 2 horas de duração, uma série que tem 3 temporadas ou um jogo que a campanha passa 60 horas e você ainda não chegou no final. Eu sei, às vezes a gente tá só sem tempo mesmo. E aí você se pergunta, meu Deus, o que caralhos eu faço? Calma, primeiro aí, relaxa, a gente vai se ajudar nessa aqui. Eu entendo que a vida adulta, depois da pandemia, tem sido meio rushada. Muita gente tá tentando recuperar os anos perdidos que a pandemia deixou passar. E os CLTs, por exemplo, precisam sair de casa 2 horas antes, na maioria das vezes, pra chegar no horário certo do trabalho. Ou então, quando largam, passam mais tempo ainda pra chegar em casa e ainda tem que arrumar a casa, fazer o almoço do dia seguinte. Então, realmente, é bem complicado. Os estudantes surtando com as matérias acumuladas ou com as atividades que tinham que ter sido entregues ontem, então fica bem difícil ter esse tempinho pra gente. Porém, esse tempo precisa existir. Esse tempo faz parte de quem você é e ele precisa servir como respiro pra essa ruxação toda que tá acontecendo no mundo e na vida das pessoas. Mas aí a gente vai supor que você tá chegando em casa cansado da faculdade ou do trabalho e quer jogar uma coisinha pra espairecer, uma coisa pra relaxar a cabeça. Nem pensa nisso aqui, ignora isso aqui, você sabe exatamente como é que isso vai acabar, com você querendo desviver alguém, não compensa. Mas aí você vai deixar isso passar e vai tentar ver um jogo que você tá querendo jogar, mas aí você vê que a campanha principal desse jogo dura 40 horas, 30 horas. Você tem 2 horinhas no dia pra jogar, você vai levar basicamente o mês inteiro nisso. E eu sei que tem muita gente que não tem a paciência pra passar muito tempo assim num jogo, considerando que você tem pouco tempo de jogatina. É bastante tempo num jogo só. Então tô aqui pra ajudar vocês. E detalhe, muitas das vezes você chega cansado em casa e nem tá afim de jogar. Você quer jogar, mas você tá muito cansado, você precisa descansar. E você deixa pra jogar no fim de semana. Aí o fim de semana chega e você... Exatamente. Então, não precisa dar essa pressão toda que você tem pra jogar um jogo, sabe? Essa pressão vem completamente e totalmente só de você. Então, se você consegue fazer isso semana que vem e você tá muito cansado pra fazer isso agora, se dá esse descanso, tá? Foca na tua saúde que tu vai conseguir jogar e experienciar melhor os jogos mais pra frente. Então, tira essa pressão, tira esse peso dos ombros que ele é basicamente inexistente. É você que tá colocando ele aí. Mas agora, focando um pouquinho na parte dos jogos, eu sei que essa falta de tempo, ela aumenta ainda mais a seletividade que a gente tem na hora de jogar. Afinal, tempo livre é sempre igual a luxo hoje em dia. E muitas vezes eu mesmo passo mais de 1 hora tentando decidir qual é o jogo que eu vou jogar pra não me arrepender ao longo da gameplay. Uma coisa que eu recomendo é parar de fazer isso. Eu tenho parado de fazer isso um tempo atrás e tenho descoberto muitos jogos bons. Então, por favor, não precisa ter essa seletividade toda. Se você não tá gostando do jogo, só sai, só quita, só dropa ele. Não tem problema em dropar jogo, você não tem essa obrigação. De novo, tira o peso dos ombros. Porém, eu estou aqui para ajudar você que não tem muito tempo livre e não tem muita noção de algum jogo que você tá afim de jogar a descobrir novas experiências, trilhas sonoras de arrepiar cabelos que você nem sabe que tem, cenários maravilhosos e histórias que vão ficar marcadas em você pro resto da sua vida. Eu tô trazendo aqui alguns jogos que você consegue zerar, por exemplo, num fim de semana ou até em um dia mesmo, se você der uma rushada. Mas são jogos variados, ou seja, vai ter jogo para todo tipo de gosto. Você provavelmente vai se identificar com algum jogo aqui, ok? Então bora lá pra lista. Brothers é o tipo de jogo que você sente aconchego enquanto joga. Não é um jogo feliz, mas é uma experiência extremamente imersiva. Com 4 ou 5 horinhas de jogo, mais ou menos, você termina e perde uns 50% de água do corpo só pelas lágrimas que você vai deixar sair. Portal. Tá, esse aqui dispensa comentários. Todo mundo conhece. Você pode não ter jogado, mas você sabe o que é que eu tô falando. Mas quando eu fui jogar Portal pela primeira vez, eu não sabia nada da história e foi melhor assim. Eu recomendo que você faça a mesma coisa. Inclusive, eu achei que o jogo até duraria mais. Mas eu terminei ele com as 3 horinhas e meia de gameplay bem tranquilo, bem de boa. Portal é o tipo de jogo que você começa sem saber de nada e termina descobrindo no final, mas fica com mais dúvidas ainda do que aconteceu. Ou seja, isso é incrível. Hue. Ok, Hue, ou Rue em português, é curtinho. Eu zerei ele com as 5 horas de jogo, mais ou menos.
Mas eu tenho que deixar claro uma coisa. Ele é um jogo de puzzle. E eu me senti um completo acéfalo durante uns 80% desse jogo. Tinha momentos que eu olhava pra tela durante uns 5, 10 minutos, só olhava pra tela estático, pra descobrir, pensar em alguma coisa que eu tinha que fazer. Ou seja, você provavelmente vai se sentir burro ao longo da gameplay, mas isso faz parte, isso forma caráter. Então se você gosta de jogo de puzzle, esse é a sua cara. E ele tem uma história bem envolvente, assim, bem cativante, sobre o filho e a mãe dele. E se você tem paciência pra ler os textinhos, vai fundo, que esse é um gameplay bem interessante, um jogo bem da hora, que eu recomendo bastante. Midnight Fight Express. Eu já falei desse jogo aqui, mas esse é pra caso você tenha chegado cansado ou estressado do trabalho, esse jogo é pra você. Midnight Fight Express é um jogo pra você sentar o sarrafo em todo mundo que cruza o seu caminho, de uma ponta da cidade até a outra. Quer coisa melhor pra desestressar do que isso? To The Moon, extremamente conhecido no cenário indie, e não é à toa. Um joguinho simples pra quem gosta de história e diálogos, mas meus amigos, que história absurda. Não pesquisa nada e só vai jogar, tá certo? Ele tem 3 horas e meia mais ou menos, umas 4 horinhas de jogo, você zera tranquilo e sim, você vai precisar de um lencinho no final, ok? Lembra disso. Titan Souls. É um joguinho frenético do início ao fim, difícil pra cacete, mas é extremamente recompensador toda vez que você derrota um chefão. Titan Souls é uma aula se você gosta de Souls-like, então não deixa passar não. Acho que você vai gostar. E essas experiências mais curtas, esses joguinhos mais curtos que eu trouxe, são só pra quem prefere uma gameplay mais curta, pelo fato da falta de tempo. Mas caso você ignore esse tópico de preferir experiências mais curtas e você quiser jogar um jogo mais longo, também tem muitos jogos a se recomendar, ok? É só pesquisar, você não tem problema em passar muito tempo jogando um jogo. Só pula de cabeça e aproveita o tempo que você tem, porque esse tempo é pra diversão. Afinal, os jogos foram feitos pra se divertir. E você tem que sempre manter isso centralizado enquanto você tá jogando, ok? Se você não tá se divertindo com o jogo, esse jogo provavelmente não é pra você. E não tem problema em dropar ele. Mas enfim, essa foi a listinha. Esse foi o assunto que eu queria debater hoje. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais curto, mas agora eu vou estar trazendo vídeo com mais frequência de novo, ok? Eu passei um tempo ocupado, mas agora tá tudo estabilizado. E espero estar voltando com força pra cá, tá certo? Falou, guys. Tamo junto. Tchau, tchau.